Minha sogra me acusava de trair por causa da carreira, mas sua filha perfeita foi pega em traições. Minha sogra constantemente me acusava de trair por causa da minha carreira, mas então sua filha perfeita foi pega em vários casos amorosos depois que eu, sem querer, a expus. Eu sou Sabrina, 32 anos, e conheci meu agora ex-marido Miguel, 34, há 6 anos em uma cena que parecia tirada de uma comédia romântica. Eu estava correndo pelo centro da cidade com meu café, atrasada para uma apresentação crucial na empresa financeira onde trabalhava como analista júnior. A manhã já tinha sido caótica, meu despertador não tocou, lutei para encontrar uma blusa limpa que combinasse com meu único terno passado, e a fila do café estava mais longa que o normal. Na pressa, colidi diretamente com Miguel na entrada do café. Meu café escaldante se espalhou por tudo, encharcando completamente sua camisa social branca e impecável. A vergonha foi imediata. Lá estava aquele homem atraente, com uma camisa claramente cara, e eu acabei de arruinar a manhã dele. Comecei a me desculpar profusamente, revirando minha bolsa em busca de dinheiro para oferecer pelo menos a lavagem a seco ou uma camisa nova. Mas Miguel apenas começou a rir. Não era aquele riso educado e forçado que se dá quando está irritado, mas um riso genuíno, caloroso. Bem, essa é uma maneira de garantir que eu me lembre de você, ele disse, erguendo a camisa manchada de café. Quando continuei me desculpando e insistindo em pagar pelo estrago, ele dispensou com um gesto. Que tal você me compensar com um jantar em vez disso? Conheço um lugar ótimo que serve um café excelente. Esse jantar levou a um segundo encontro, depois a um terceiro, e antes que eu percebesse, éramos inseparáveis. Miguel trabalhava como desenvolvedor de software para uma startup de tecnologia, tendo recentemente passado a trabalhar remotamente. Ele era engraçado, inteligente e parecia genuinamente impressionado com minha ambição e metas profissionais. Quando eu ficava até tarde trabalhando em modelos financeiros complexos ou preparando apresentações importantes para clientes, ele me trazia comida para a viagem e sentava-se por perto em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes sobre meus projetos. No primeiro ano, tudo parecia perfeito. Miguel apoiava minhas longas horas de trabalho e entendia quando eu precisava cancelar planos por emergências no trabalho. Ele nunca me fez sentir culpada por priorizar minha carreira ou sugeriu que eu deveria ser mais caseira. Dividíamos as tarefas domésticas com base em nossas agendas, não em papéis tradicionais de gênero, e ele era um cozinheiro excelente, que realmente gostava de experimentar novas receitas. A primeira rachadura no nosso paraíso apareceu quando Miguel decidiu que era a hora de eu conhecer sua família. Fiquei nervosa, mas animada. Ele falava com carinho de sua mãe, Helena, 58 anos, e de sua irmã, Jamile, 34, casada com Davi, 35. Pelas descrições dele, parecia uma família unida e acolhedora. Passei semanas planejando a roupa perfeita para o primeiro jantar em família, até ensaiando tópicos de conversa que poderiam me ajudar a criar laços com eles. A primeira impressão de Helena sobre mim foi devastadora. Quando Miguel ligou para contar sobre nosso relacionamento e que queria me levar ao jantar de domingo, a resposta imediata dela não foi curiosidade sobre quem eu era ou que me tornava especial para seu filho. Em vez disso, sua primeira pergunta foi se eu era uma daquelas mulheres obcecadas por carreira que priorizam o trabalho em vez da família. Miguel me contou isso depois, tentando suavizar dizendo que era apenas a mãe sendo protetora, mas a mensagem era clara, eu estava sendo julgada antes mesmo de nos conhecermos. O jantar em si foi ainda pior do que eu imaginava. Helena passou a noite inteira falando sobre Jamile e seu namorado Davi, com quem ela havia começado a namorar recentemente. Segundo Helena, eles formavam o casal perfeito. Jamile entendia a importância dos valores familiares. Sabia criar um lar acolhedor e estava pronta para ser uma esposa exemplar, que colocaria o marido e os futuros filhos acima de tudo. A comparação era impossível de ignorar. Enquanto Helena elogiava o pão caseiro de Jamile e seus instintos maternos naturais, ela me bombardeava com perguntas pontiagudas sobre meu horário de trabalho, minhas habilidades culinárias e minhas opiniões sobre criar filhos. Quando mencionei que estava concorrendo a uma promoção que exigiria viagens ocasionais, a desaprovação de Helena era palpável. Viagens a trabalho, disse ela, balançando a cabeça. Simplesmente não entendo por que as mulheres de hoje acham que precisam ficar viajando pelo país por causa de um emprego. No meu tempo, entendíamos que o lugar de uma mulher era apoiar o marido e criar os filhos. Miguel tentou me defender, explicando que minhas habilidades analíticas eram excepcionais e que minha carreira era importante para nós dois. Mas isso só pareceu tornar Helena mais desconfiada. Durante a noite, ela fez comentários sutis sobre mulheres que se acham demais, e como carreiras muitas vezes levavam as mulheres a negligenciar suas verdadeiras responsabilidades. Apesar da clara desaprovação de Helena, Miguel me pediu em casamento após 18 meses de namoro. O pedido em si foi perfeito. Ele planejou um fim de semana nas montanhas, com uma caminhada ao amanhecer até um mirante cênico onde havia escondido o anel. Fiquei radiante, e por um breve momento, pensei que o casamento poderia fazer Helena perceber que eu estava comprometida com seu filho e sua família. Essa esperança foi imediatamente destruída quando anunciamos nosso noivado. Por pura coincidência, Jamile e Davi também ficaram noivos na mesma semana. A reação de Helena aos dois anúncios não poderia ter sido mais diferente. Ela gritou de alegria com a notícia de Jamile, imediatamente começando a planejar celebrações e ligando para parentes para compartilhar a novidade. Quando contamos sobre nosso noivado, ela ofereceu um parabéns morno e rapidamente mudou de assunto para os planos do casamento de Jamile. A situação piorou quando Jamile sugeriu um casamento duplo. A princípio, pensei que poderia ser um gesto de conciliação, uma forma de unir a família e talvez fazer Helena perceber que eu poderia me encaixar nas tradições deles.
Miguel estava hesitante, prevendo o potencial para conflitos. Mas eu o convenci de que seria uma bela maneira de celebrar os dois casais e talvez ajudar sua mãe a se aproximar de mim. O processo de planejamento do casamento foi um pesadelo que durou 8 meses. Helena basicamente assumiu todas as decisões, descartando minhas preferências por serem modernas demais ou inadequadas para um casamento familiar. Quando sugeri um fotógrafo cujo portfólio eu adorava, ela contratou outra pessoa sem me avisar. Quando encontrei flores que achei lindas, ela alegou que eram caras demais e reservou outro florista. Cada escolha que eu fazia era silenciosamente anulada em favor do que Jamile queria. A parte mais dolorosa foi o favoritismo evidente de Helena durante o planejamento. Ela passava horas com Jamile discutindo cada detalhe, o vestido, as flores, a música, a comida. Enquanto isso, minhas opiniões mal eram solicitadas e, quando eram, frequentemente ignoradas. Eu me sentia uma convidada nas sessões de planejamento do meu próprio casamento. O dia do casamento em si foi o ápice de meses sendo tratada como uma noiva de segunda classe. Helena passou a manhã na suíte nupcial de Jamile, ajudando-a a se arrumar, fazendo sua maquiagem e tirando fotos. Eu me arrumei em uma sala menor com apenas minha irmã e uma amiga, observando pela janela, enquanto Helena tratava Jamile como se fosse da realeza. Durante a recepção, o discurso de Helena foi um insulto final. Ela falou por quase 10 minutos sobre Jamile e Davi, como eles eram perfeitos juntos, como estava orgulhosa do compromisso de Jamile com os valores familiares, como eles representavam tudo que ela esperava de uma nora. Quando chegou a Miguel e a mim, o discurso durou menos de 1 minuto. Desejamos a Miguel e Sabrina felicidade no casamento também. Os anos seguintes foram uma batalha constante. Helena tinha uma chave da nossa casa, que Miguel havia dado a ela antes de nos casarmos, e a usava sem cerimônia. Ela aparecia sem avisar, sempre encontrando algo para criticar. Se eu cozinhava o jantar, não era tradicional o suficiente, ou eu usava muitos temperos, ou a apresentação não era caseira. Se Miguel cozinhava, o que fazia com frequência já que trabalhava de casa. Helena me dava sermões sobre negligenciar meus deveres de esposa e como eu estava emasculando meu marido por não cuidar dele adequadamente. Quando fui promovida a analista sênior, o que exigia noites ocasionais de trabalho até tarde e viagens trimestrais, as críticas de Helena se intensificaram. Ela começou a fazer comentários sobre como minha carreira era mais importante para mim do que meu casamento, como eu provavelmente estava me achando superior à minha condição, e como carreiras bem-sucedidas muitas vezes levavam as mulheres a se tornarem independentes demais para seu próprio bem. A situação atingiu um novo nível de toxicidade quando tanto Jamile quanto eu ficamos grávidas na mesma época. Fiquei emocionada, achando que, com certeza, me tornar mãe provaria a Helena que eu estava comprometida com a família. Nossos filhos nasceram com 2 semanas de diferença, meu Olavo no dia 8 e Richard, filho de Jamile, no dia 22. Mas em vez de nos unir, ter bebês deu a Helena novas armas contra mim. Tirei minha licença maternidade completa, aproveitando cada momento com Olavo, mas sabia que eventualmente precisaria voltar ao trabalho. Minha carreira não era importante apenas para mim pessoalmente, ela garantia um excelente plano de saúde e uma parte substancial da renda da nossa família. O salário de Miguel na startup era razoável, mas não suficiente para sustentar confortavelmente uma família de 3 em nossa cidade cara. Quando voltei ao trabalho após 4 meses, Helena ficou horrorizada. Ela começou a contar para quem quisesse ouvir que eu era uma mãe negligente, que se importava mais com dinheiro do que com meu filho. Ela convenientemente ignorava o fato de que Miguel trabalhava de casa e era o principal cuidador de Olavo durante o dia, ou que havíamos organizado nossos horários para que Olavo nunca ficasse com uma babá por mais de algumas horas. A comparação com Jamile ficou ainda mais incisiva. Jamile decidirá ser mãe em tempo integral, e segundo Helena, isso a tornava a mulher e mãe superior. Veja como Jamile é dedicada, dizia Helena em todos os encontros familiares. Ela entende que nada é mais importante do que estar presente para seu filho. Não é egoísta como algumas mulheres que abandonam seus bebês por um salário. Esses comentários eram devastadores, especialmente durante aqueles meses difíceis de equilibrar uma carreira exigente com a nova maternidade. Eu já estava lidando com a culpa de deixar Olavo, mesmo sabendo que Miguel era um pai excelente e que nossos arranjos de cuidado infantil funcionavam bem. As críticas constantes de Helena me faziam questionar cada decisão que eu tomava. Então começaram as acusações de traição. No início, eram sutis. Comentários sobre quantas horas eu passava no trabalho, perguntas se todas aquelas noites tardias eram realmente necessárias. Helena fazia observações pontiagudas sobre como eu me vestia para o trabalho, sugerindo que eu estava tentando chamar a atenção de colegas homens. Ela começou a questionar cada jantar de negócios ou reunião com clientes, insinuando que essas obrigações profissionais eram pretextos para comportamentos inadequados. As acusações se tornaram mais diretas com o tempo. Helena começou a dizer a Miguel que ouvirá coisas sobre mulheres em empregos corporativos, como affairs eram comuns em ambientes de trabalho de alta pressão. Ela apontava cada vez que eu recebia uma ligação de trabalho em casa, sugerindo que nem todas podiam ser realmente sobre negócios. Ela até começou a monitorar minha agenda, anotando quando eu saía para o trabalho e quando voltava, criando teorias elaboradas sobre o tempo não contabilizado. Para provar minha inocência e salvar meu casamento, dei a Miguel acesso a tudo, meu celular, contas de e-mail, perfis de redes sociais, tudo. Comecei a ligar para ele várias vezes ao dia, enviando fotos da minha localização e recusando almoços de equipe e festas no escritório para evitar dar a Helena mais munição. Mas nada era suficiente.
Ela sempre encontrava novas razões para desconfiar. O ponto de ruptura veio durante uma conferência de negócios crucial que poderia me levar a uma promoção para o cargo de diretora. Era um evento de 3 dias em Chicago, e eu estava ansiosa por ele há meses. Mas Helena convenceu Miguel de que viagens de negócios eram apenas pretextos elaborados para affairs. Ela contou histórias sobre mulheres que, segundo ela, usavam viagens de trabalho para encontrar amantes em outras cidades. O comportamento de Miguel durante aquela viagem foi humilhante. Ele me fazia ligar por vídeo a cada poucas horas, querendo saber exatamente onde eu estava e com quem. Ele pediu que eu posicionasse o celular durante o jantar para que ele pudesse ver que eu estava comendo sozinha no quarto do hotel. Quando participava de eventos de networking, o principal objetivo da conferência, ele queria atualizações constantes sobre com quem eu estava falando e o que discutíamos. Meus colegas notaram as chamadas e mensagens excessivas de Miguel. Vários perguntaram se estava tudo bem em casa, e eu tinha que mentir, dizendo que apenas sentia falta da minha família. A verdade era constrangedora demais para admitir. Meu marido não confiava em mim para passar 3 dias em uma conferência de trabalho sem traí-lo. O pior era ver como essa dinâmica tóxica começava a afetar Olavo. Mesmo sendo um bebê, ele percebia a tensão. Helena começou a comentar que ele talvez não estivesse criando um vínculo adequado comigo porque eu não ficava em casa o suficiente. Que ele cresceria se sentindo abandonado pela mãe. Ela até sugeriu a Miguel que Olavo parecia mais apegado a ele, insinuando que isso era prova dos meus fracassos como mãe. Eu amava meu trabalho e havia lutado muito para construir minha carreira. Eu era boa no que fazia, e minha renda ajudava a proporcionar uma vida confortável para nossa família. Mas sentia que estava sendo punida por ser ambiciosa, por querer algo além de ser apenas esposa e mãe. Tentei conversar com Miguel sobre como o comportamento de sua mãe estava destruindo nosso casamento, mas o veneno constante dela havia infectado seu pensamento. Ele começou a verificar meu celular regularmente, questionar minhas horas de trabalho e ficar desconfiado sempre que eu precisava ficar até tarde no escritório. Tudo mudou em uma tarde de terça-feira em outubro. Eu tinha uma reunião com um cliente perto do Riverside Café e decidi pegar um café antes de voltar ao escritório. Foi quando vi Jamile sentada em uma mesa de canto com um homem que eu nunca tinha visto antes. A princípio, não pensei muito, talvez fosse um amigo ou parente distante que eu não conhecia. Mas, enquanto esperava na fila, não pude deixar de notar o quão íntimos eles pareciam. Ele segurava a mão dela sobre a mesa, e ela o olhava com o mesmo olhar que tinha quando começou a namorar Davi. Estavam tão absortos um no outro que nem me notaram. Peguei meu café rapidamente e saí, presumindo que ele devia ser um primo ou amigo da família. Naquela noite, tivemos nosso jantar mensal na casa de Helena. Esses encontros eram sempre tensos, com Helena encontrando novas formas de me criticar, mas eram obrigatórios para manter a paz familiar. Assim que entrei, Helena começou com sua rotina habitual, comentando como eu parecia cansada, como o trabalho estava me envelhecendo, sugerindo que Miguel deveria me encorajar a me cuidar melhor. Jamile chegou atrasada, por volta das 19h30, parecendo agitada. Davi perguntou onde ela esteve, e ela murmurou algo sobre trânsito. Notei que ela usava a mesma roupa que vi no café, um suéter vermelho e jeans escuros que eu lembrava porque ela elogiara um look semelhante meus semanas antes. Durante o jantar, Helena estava em sua melhor forma. Ela continuou elogiando a comida de Jamile, embora ela tivesse trazido uma sobremesa comprada. Falava sobre como Jamile era uma mãe e esposa dedicada, sempre colocando a família em primeiro lugar. Então, olhou diretamente para mim e disse: algumas mulheres entendem a importância de estar presentes na vida dos filhos. Eu já estava me sentindo magoada e irritada, mas fiquei quieta, como aprenderá a fazer ao longo dos anos. Então, Helena lançou seu tema favorito, minha suposta infidelidade. Ela mencionou que uma vizinha me viu almoçando com um colega homem na semana anterior, perguntando a Miguel se ele sabia disso, com a voz carregada de suspeita. Foi quando eu explodi. Sem pensar, disse: por falar em ser vista com pessoas, Jamile, quem era aquele cara com quem você estava tomando café hoje à tarde? Vocês pareciam bem próximos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Jamile ficou completamente pálido. Davi largou o garfo e virou-se para olhar a esposa com confusão. Que cara! Pensei que você estivesse na casa da Maria hoje ajudando com os preparativos do chá de bebê. Jamile começou a gaguejar, dizendo que eu devo ter visto outra pessoa, que estava enganada. Mas Davi não acreditou. Ele pegou o celular ali na mesa de jantar e ligou para Maria no viva voz. Quando Maria disse que não via Jamile há mais de 2 semanas e que não havia chá de bebê, o rosto de Davi ficou vermelho de raiva. Jamile desmoronou chorando, mas em vez de confessar, virou-se contra mim. Ela gritou que eu estava inventando coisas porque estava com ciúmes de sua vida perfeita e casamento feliz. Helena imediatamente defendeu Jamile, alegando que eu estava obviamente mentindo para causar problemas porque não suportava que Jamile fosse uma esposa melhor que eu. Mas Davi se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Sua voz estava assustadoramente calma quando perguntou: Clara, era o Bruno da sua aula de yoga? O rosto de Jamile entregou a resposta. Sem dizer mais nada, Davi saiu. Ouvimos o carro dele cantando pneus ao sair da garagem. O inferno desabou depois disso. Helena gritava comigo, me xingando de todos os nomes possíveis. Ela disse que eu destruíra o casamento perfeito de sua filha por puro ciúme e despeito. Jamile chorava histericamente, alternando entre implorar para alguém ligar para Davi e me amaldiçoar por arruinar sua vida. Miguel apenas ficou lá, me encarando com olhos frios e furiosos.
Quando finalmente falou, suas palavras cortaram fundo. Mamãe estava certa sobre você o tempo todo. Você é tóxica. Não suportou que Jamile tivesse um casamento melhor que o nosso, então teve que destruí-lo. Tentei explicar que não fazia ideia de nenhum caso, que estava apenas conversando, pensando genuinamente que o cara era um amigo ou parente. Mas ninguém quis ouvir. Estavam todos ocupados consolando Jamile, a verdadeira traidora, enquanto me demonizavam por expor sua mentira sem querer. A volta para casa foi silenciosa, mas assim que fechamos a porta, Miguel explodiu. Ele me acusou de tentar deliberadamente machucar sua irmã, alegando que eu devia estar seguindo-a, coletando sujeira para usar contra ela. Quando lembrei que eu estava no café para uma reunião de trabalho legítima, que ele podia verificar já que rastreava minha localização. Ele disse que eu usava o trabalho como desculpa, exatamente como sua mãe sempre afirmava. Esse foi meu ponto de ruptura. Após 6 anos provando minha lealdade, dando a ele acesso à minha vida inteira, suportando suspeitas e acusações constantes, ele escolhia acreditar que eu era capaz de tamanha manipulação calculada. Enquanto isso, sua irmã, que realmente traía o marido, era defendida e protegida. Arrumei uma mala e liguei para minha irmã Emília me buscar. Miguel tentou me impedir, dizendo que eu estava exagerando, mas eu não podia ficar naquela casa nem mais um minuto. Não conseguia olhar para o homem que ainda duvidava de mim depois de tudo que fiz para provar minha fidelidade, enquanto defendia a irmã traidora. O mês seguinte foi um absoluto inferno. Helena perdeu completamente o juízo, iniciando uma campanha de assédio para destruir minha vida porque eu expus o caso de Jamile sem querer. Começou com ligações. Ela telefonava para meu escritório várias vezes ao dia, dizendo aos meus colegas que eu era uma destruidora de lares que arruinara o casamento de sua filha por ciúmes e rancor. As ligações escalaram até Helena aparecer no meu local de trabalho. Ela chegou durante uma reunião importante com um cliente, conseguindo, de alguma forma, passar pela segurança do prédio. Invadiu a sala de conferências onde eu apresentava projeções trimestrais para nosso maior cliente, gritando que eu era uma pessoa horrível que destruíra sua família. A cena foi humilhante. Meu cliente ficou em choque enquanto Helena desfiava sobre meu verdadeiro caráter, alegando que eu era manipuladora e vingativa. Meu chefe teve que chamar a segurança para removê-la do prédio. A reunião foi completamente descarrilada, e passei a semana seguinte fazendo controle de danos para salvar o relacionamento com o cliente. Mas Helena não terminou. 3 dias depois, ela apareceu na creche de Olavo na hora da saída. Começou a dizer à equipe que eu era uma mãe inadequada que abandonava meu filho pelo trabalho, alegando que Olavo não estava seguro comigo porque eu era mentalmente instável e vingativa. A creche me ligou imediatamente, e tive que deixar outra reunião crucial para lidar com a situação. A diretora foi profissional, mas claramente preocupada, fazendo perguntas detalhadas sobre a situação da nossa família e as acusações de Helena. Eles a baniram do local e documentaram tudo, o que meu advogado depois disse que seria útil para os processos de custódia. Enquanto isso, a investigação de Davi sobre o caso de Jamile revelou detalhes chocantes. Ele contratou um detetive particular que descobriu que o homem no café não era o único segredo de Jamile. O detetive encontrou recibos de hotéis, contas de cartão de crédito secretas e evidências de pelo menos 3 affairs diferentes durante o casamento. Alguns desses relacionamentos já duravam mais de 1 ano. Mas, segundo Helena, isso ainda era, de alguma forma, minha culpa. Se eu tivesse ficado de boca fechada no jantar, tudo estaria bem. Ela parecia acreditar que os múltiplos casos de Jamile eram aceitáveis desde que permanecessem escondidos, mas minha exposição acidental deles era imperdoável. A parte mais dolorosa era a reação de Miguel a tudo isso. Mesmo após saber dos múltiplos affairs de Jamile e da campanha de assédio crescente de Helena contra mim, ele ainda achava que eu era responsável por arruinar tudo. Ele disse que eu deveria ter lidado com isso de forma diferente, chamado Jamile de lado em particular ou ficado quieta de uma vez. Quando perguntei por que ele defendia uma traidora contumaz enquanto ainda suspeitava de mim, apesar de 0 evidências de má conduta, ele disse que eu não entendia a lealdade familiar. A ironia era sufocante. Sua definição de lealdade familiar significava proteger mentirosos e traidores enquanto atacava o inocente. Ontem foi o momento que acabou com nosso casamento para sempre. Miguel chegou cedo do trabalho e me encontrou jogando fora pacotes que Helena vinha enviando. Ela mandava panfletos sobre divórcio, artigos sobre esposas infiéis e e-mails impressos de grupos de apoio para homens cujas esposas tiveram affairs. Miguel começou a defender o comportamento dela, dizendo que ela estava apenas magoada e agindo por dor. Foi quando finalmente perdi a paciência. Joguei 6 anos de dor e frustração acumuladas contra ele. Perguntei como ele podia defender uma mãe que tentou sistematicamente destruir nosso casamento desde o primeiro dia. Perguntei por que ele acreditava nas acusações infundadas dela em vez da minha lealdade comprovada. Perguntei por que os múltiplos affairs de sua irmã eram perdoáveis, mas meu comentário inocente no jantar era imperdoável. Sua resposta me chocou profundamente. Mamãe sempre disse que você acabaria se voltando contra nós. Acho que ela estava certa. Foi o fim. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, algo dentro de mim se quebrou permanentemente. Percebi que não importava o que eu fizesse, não importava o quão fiel eu fosse, não importava o quanto provasse minha lealdade. Miguel sempre acreditaria em sua mãe em vez de mim. Liguei para meu advogado esta manhã e dei entrada no divórcio. Quando contei a Miguel, ele ficou genuinamente chocado. Ele teve a audácia de perguntar por que eu estava exagerando. Exagerando, após 6 anos de suspeitas constantes, após abrir mão de cada pedaço de privacidade, após suportar o abuso de sua mãe, após ser culpada pelos affairs de sua irmã, ele achava que eu estava exagerando.
Faz 6 meses desde que pedi o divórcio, e finalmente posso dizer que tomei a decisão certa. O divórcio foi finalizado na última semana, e sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. A batalha pela custódia foi desafiadora. Helena tentou de tudo para me pintar como uma mãe inadequada, fazendo denúncias falsas aos serviços de proteção à criança e tentando convencer o tribunal de que meu horário de trabalho me tornava inapta como mãe. Mas suas táticas saíram pela culatra de forma espetacular. O juiz não ficou impressionado com o comportamento de Helena. O incidente na creche, o assédio no trabalho, as denúncias falsas aos serviços de proteção, tudo foi documentado. Meu advogado apresentou evidências da campanha de assédio sistemático dela, incluindo os pacotes que ela enviará e as ligações gravadas para meu escritório. Fui agraciada com a custódia primária de Olavo, com Miguel tendo visitas nos fins de semana. Helena foi ordenada a manter distância do meu local de trabalho e da creche de Olavo, com uma ordem de restrição em vigor. O divórcio de Jamile revelou detalhes ainda mais devastadores. O detetive particular encontrou evidências de affairs que remontavam ao primeiro ano de seu casamento. Alguns dos homens eram casados, e suas esposas contataram Davi após a verdade vir à tona. Jamile perdeu a custódia de Richard após aparecer bêbada na casa de Davi várias vezes, criando cenas que aterrorizaram a criança. Helena teve um colapso total quando ambos os divórcios foram finalizados no mesmo mês. Ela tentou me culpar uma última vez, aparecendo no meu novo apartamento e gritando que eu destruíra os casamentos de ambos os seus filhos. Meus vizinhos chamaram a polícia, resultando em outra ordem de restrição. Na última semana, Miguel veio buscar Olavo para sua visita de fim de semana. Ele parecia péssimo, cansado, envelhecido, vazio. Ele pediu desculpas, dizendo que estava vendo um terapeuta que o ajudou a perceber como sua mãe o manipulara durante nosso casamento. Ele admitiu que errou ao duvidar de mim e perguntou se poderíamos tentar de novo. Quase ri. 6 anos de tortura psicológica, suspeitas constantes e culpa não podem ser apagados com um pedido de desculpas induzido por terapia. Disse a ele que estava feliz que ele estivesse recebendo ajuda, mas nosso casamento acabou. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. A confiança é uma delas. Ele chorou, o que me surpreendeu. Em 6 anos de casamento, eu nunca o tinha visto chorar. Mas aquelas lágrimas vieram 6 anos atrasadas. Hoje, estou finalmente livre. Consegui a promoção que tanto almejava, comprei uma casa pequena perto de uma boa escola para Olavo e estabeleci limites claros com Miguel sobre as visitas. Nos comunicamos apenas por um aplicativo de coparentalidade, e Helena está completamente fora de nossas vidas. Às vezes, os melhores finais não são os felizes que imaginamos. Às vezes, são apenas momentos tranquilos de liberdade, sentada em uma casa que é só sua, observando seu filho brincar sem tensão no ar, e sabendo que você escolheu a si mesma.